Amém. A sua Bíblia comigo, de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Fala conosco, Jesus. E o verso de número 11 pode ser bem sucinto. 1 Samuel 16 e 11 vai dizer assim: então Samuel questionou a Jessé: esses são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tem um, o caçula, o mais novo, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Pode se sentar. Meu Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que vai narrar sobre o chamado de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você for pesquisar o significado do nome Davi, era amado, porque Davi tinha o seu coração quebrantado. Davi, ele tinha as suas falhas, os seus defeitos, mas ele reconhecia. A Bíblia vai dizer que Deus, ele rejeitou a Saul, porque Saul, toda vez que Deus ia corrigir ele ficava questionando, dizendo que não tinha pecado. Mas Davi não. Davi, ele era diferente. Se você ler nos Salmos de número 51, você vai ver o próprio Davi dizendo: Senhor, eu posso perder tudo na vida, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. O que Davi estava querendo dizer com isso? Senhor, sem a sua presença eu não sou nada. Sem a sua presença eu sou condenado ao inferno. Sem a sua presença eu não consigo trabalhar na sua obra. Sem a sua presença eu não consigo ganhar as pessoas para ti. Então Davi, ele estava dizendo isso. E Davi era para ser condenado quando ele pecou contra o Senhor. Mas Davi tinha um coração quebrantado, e por isso Deus o perdoou ele, porque Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de pessoas que reconhecem as suas falhas, os seus defeitos e quer trabalhar na casa dele. Se você quer, Deus está pronto a te usar, assim como ele usou a Davi. A palavra de Deus vai dizer que aqui no verso de número 11, quando Deus, ele tinha rejeitado a Saul, Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé. E chegando lá, ele não encontra Davi, porque Davi era diferente. Davi, ele estava trabalhando, cuidando das coisas do seu pai. Davi, ele já tinha um chamado dentro do seu coração, porque Deus não tinha um chamado. Porque quem tem chamado, a gente reconhece, porque ele nem precisa ser consagrado, ele já exerce a função. Foi assim que aconteceu com Davi. A Bíblia vai dizer que a casa era de Davi, ele podia ter acesso lá, enquanto Samuel estava procurando para ungir um, para colocar no lugar de Saul. Mas a Bíblia vai dizer que ele não foi naquela reunião, ele estava trabalhando, ele estava exercendo o seu papel, porque Davi, ele sabia esperar o tempo de Deus. Eu não sei como você entrou aqui. Quem sabe hoje é um tempo de nós fazer uma reflexão
e dizer: Senhor, eu preciso fazer algo na sua obra. Hoje é culto de missão, eu quero ser usado por ti, mas o que eu faço? Saiba esperar o tempo de Deus. Mas como eu espero o tempo de Deus? Trabalhando, assim como Davi fazia, ele estava trabalhando. Porque vai chegar o momento de Deus te chamar, vai chegar o momento de Deus exaltar a sua vida, e para isso você tem que orar, tem que buscar, tem que encher a sua vida com a presença do Espírito Santo de Deus, porque para ir ao mundo aí fora, ganhar almas, lutar contra as trevas, nós temos que estar preparados. E a Bíblia vai dizer que ali passa Eliabe, Abinadab, Samar, mas Deus o tinham rejeitado todos, porque Jessé, ele olhou com os seus olhos, mas não com o Espírito de Deus. Ele apresentou, mas Deus não está à procura disso. Deus não está à procura dessas pessoas que pensam que é grande, que pensam que é bonito. Deus está à procura de pessoas segundo o coração dele. Aí Jessé, ele apresenta todos. Samuel falou assim: mas acabam os mancebos? Não, tem um ainda cuidando das ovelhas, então manda chamar ele. Aí mandou chamar a Davi, e Davi veio. E a Bíblia vai dizer que quando Davi entrou, Samuel derramou o vaso de azeite sobre a cabeça dele, porque para fazer a obra de Deus não fazemos de qualquer forma, temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E quando Deus chama, Deus, ele capacita. Quando Deus chama, ele enche, porque ele sabe que você vai enfrentar vários obstáculos, e para você vencer, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, que nós não lutamos contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades do ar. E para você vencer, você precisa estar revestido do poder de Deus. E foi isso que Deus fez com Davi, o encheu. E Davi, depois de ser cheio, você pensa que ele sentou no trono? Não. Davi, ele continuou trabalhando. A Bíblia vai dizer que ele continuou fazendo a obra de Deus, porque é assim: Deus te escolhe, Deus te chama, ele te enche, mas você tem que continuar fazendo a obra dele, porque ele não te enche em vão, ele te enche para você trabalhar. E a Bíblia vai dizer que ele volta para a sua casa. Na nação de Israel estava tendo uma batalha, aonde que o gigante estava colocando medo na nação de Israel. E Davi, ele tinha sido ungido, e Deus abriu os olhos espirituais de Davi, e a nação de Israel estava com medo daquele gigante que apenas estava colocando medo na nação de Israel com o seu tamanho, porque a nação de Israel perdeu a presença do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus tinha ungido a Davi. E o que Davi estava fazendo? Trabalhando. Porque Jessé falou assim: Davi, seus irmãos estão guerreando,
E eu quero que você vai levar alimento para eles. Chegando lá, você leva alimento, porque eles devem estar cansados. E a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 17, no verso de número 23, Meu Deus. que Davi ouvia aquilo que eles estavam falando. Porque Davi não ficava lançando palavra ao vento. Davi, ele sabia que ele tinha sido ungido para vencer as guerras. E a Bíblia vai dizer que no verso de número 23, enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gade, chamado Golias, avançou e bradou os seus desafios habitual, e Davi ouvia. Davi estava observando. Terceira lição que eu aprendo nesse texto é que nós não devemos lançar a palavra ao vento. Quer ser usado por Deus? Preste atenção, observe, porque Deus, Ele nos dá esse dom de nós ter discernimento no ambiente que nós estamos. E Davi enxergou naquele momento que ele ouvia que aquele gigante não tinha vencido nenhuma batalha. Pode ler na Bíblia Sagrada. Ele apenas, com o seu tamanho, estava colocando medo na nação de Israel. Eu abro um parênteses aqui e eu lhe pergunto: o que tem te causado medo? O que tem te causado aflição? Quem sabe esse gigante, ele está querendo vencer a guerra no grito. Mas hoje é culto de missão, e você foi chamado para trabalhar. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Você foi chamado para vencer as guerras espirituais, e eu vim aqui profetizar a sua vida. Eu não sei de que forma que esse gigante tem colocado medo na sua família, na sua vida, no seu caminhar, mas eu vim profetizar que hoje ele vai cair por terra. Porque você foi escolhido, você foi chamado e você foi ungido por Deus. E quem é ungido por Deus não perde batalha. Quem é ungido por Deus vence guerra. Oh, glória. E Davi ouvia, e Davi observava. Ó, para você ver, Davi, ele foi apenas levar o quê? Alimento para os seus irmãos, mas ele não sabia que estava no plano de Deus exaltar a vida dele. Sabe qual é a terceira lição que eu aprendo nesse texto? Que tem momento na nossa vida que Deus quer nos usar, mas nós ficamos perdidos. Nós não observamos o ambiente que nós estamos. Ficamos jogando palavra ao vento, enquanto Deus quer usar e honrar a nossa vida. Sabe o que Deus está falando aqui no meu coração? Ele já queria ter te usado faz muito tempo. Ele já queria ter te usado há muito tempo. Aqueles ambientes a qual você estava, e quando você chegou lá na sua casa, você disse: eu nem observei que Deus queria me usar, me exaltar aquele dia. E foi isso que aconteceu com Davi. Se Davi ficava conversando fiado,
com estilingue e algumas pedras. Por quê? Porque aquele gigante estava colocando medo na nação de Israel, no mundo espiritual. E eu vejo nesse século 21 muitos crentes sofrendo com depressão, sofrendo com angústia, enfermidades, vivendo um momento a qual o diabo quer bagunçar com a sua família, porque você não entendeu que a sua batalha é espiritual. E fica murmurando, e não vai para o joelho, e não vai orar, e não faz como Davi, observa o ambiente a qual você está, e fica reclamando, dizendo: Deus não tira eu dessa prova, Deus não tira eu dessa luta, ó as dificuldades que eu estou vivendo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não reclame, não questione, não murmure, vai para o joelho, porque enquanto você ora, Deus vai vencendo o gigante para você no mundo espiritual. Enquanto você ora, Deus vai te entregando a vitória nas suas mãos. Oh, glória! Quantas mães, quantos pais ficam reclamando para Deus: Deus, será que não vai mudar nada lá na minha família? Será que meus filhos não vão sair das drogas, da bebida? Meu filho não vale nada. Fica questionando, jogando para lavar o vento, mas não entende que a batalha, Manuel, é espiritual. Deus me trouxe aqui para profetizar na sua vida. Levanta a sua mão. Vença no mundo espiritual. Vença no mundo espiritual. Se você venceu no mundo espiritual, o gigante cai, a guerra é vencida e o nome do Senhor é glorificado. Você não quer ser usado por Deus? Hoje é culto de missão. E você vai ver desde o capítulo 16 até o capítulo de número 18 de 1 Samuel. Você vai ver Davi trabalhando. Porque é isso. Culto de missão é trabalhar, é pregar. Ainda que a pessoa não venha, não fique triste. Hoje mesmo eu convidei pessoas, não vieram. Eu entendo que a luta é espiritual. Não é nós que convencemos o homem do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. Enquanto Deus não usa você, enquanto Deus não te chama, vai trabalhando, vai buscando a presença do Espírito Santo de Deus, porque Deus me trouxe aqui para profetizar na sua vida. Quem sabe é hoje, quem sabe é hoje que você vai sair daqui diferente, e quando você pisar lá na porta da sua casa, aquilo que estava bagunçado vai estar no devido lugar. Quem sabe